A pedido do técnico Roger Machado, o Internacional deve promover uma verdadeira revolução no que diz respeito à relação entre o CT Parque Gigante e o celeiro de Ases. A ideia é modificar algumas questões no CT Colorado ao lado do Beira-Rio para aproveitar um pouco mais as joias que vêm de Alvorada. Não só isso, observar in loco o trabalho dos meninos que podem virar grandes ativos do clube e principalmente reforços ao time do atual treinador. O presidente Alessandro Barcelos concede uma entrevista ao jornalista Nando Gross e faz revelações importantes, como, por exemplo, por onde anda Elusmar Maggi, e ainda o empate do Flamengo que faz o Internacional cair uma posição na tabela e o que há de verdade na relação Cruzeiro e Bernabéu. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, do CT Parque Gigante e agora também até mesmo em Alvorada, porque eu tenho algumas informações importantes para a gente tratar aqui a respeito principalmente de 2025 e o uso da base, o que o Internacional vai fazer para valorizar ainda mais os guris lá do celeiro de Ases. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, a gente está quase, faltam 900 basicamente para a gente bater a meta de 55 mil inscritos ainda em 2025. Dá essa força pro meu trabalho que ajuda pra caramba. E não te esquece também que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus com o meu cupom Ernest. Tem um comentário fixado que tem um link que tu vai direto pra KTO, já tá tudo montadinho. É só tu terminar um cadastro que não leva 1 minuto. E aí, tu tá fazendo parte da nossa galera lá na KTO.com. Bom, gente, o seguinte, né? O Flamengo empatou contra o Atlético Mineiro ontem à noite e aí agora volta à quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter cai para quinto, fica com a mesma pontuação, claro, do time carioca e se aproveita do fato de o Flamengo ter vencido a Copa do Brasil, abre mais uma vaga entre os que vão disputar a Libertadores nas fases de grupo, né? E aí agora basicamente disputa com o São Paulo esta última vaga, porque os outros de baixo estão mais longe nesse sentido. O clube, eu acredito que o clube paulista tem alguma vantagem no que diz respeito à tabela, né? Porque o Inter, além de enfrentar o Vasco, que bem ou mal pode, claro, né, buscar ainda uma vaga na pré-Libertadores, principalmente se for G8, se for G9, depois ele enfrenta o Bragantino, que está disputando vaga na Série A, e ainda 3 postulantes a uma vaga, né? Ou no G4 ou até mesmo entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que é o atual líder, o Flamengo, que está acima, lá no Rio de Janeiro, e o Fortaleza. Não é essa ordem, claro. É Vasco, Bragantino, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. O time, então, do técnico Roger Machado vai ter que dar um gás aí nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero falar com vocês especificamente sobre alguns bastidores envolvendo o CT Parque Gigante e o CT Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, né? O celeiro de Ases. Porque é o seguinte, olha só, ontem 6 jogadores das categorias de base, né? 6 atletas das categorias de base trabalharam com o Roger e vão seguir trabalhando com o Roger enquanto os selecionáveis, principalmente estiverem na data FIFA, e o time sub-20, por exemplo, né, e os outros demais jogadores não tiverem campeonatos para jogar. O Inter agora, principalmente o sub-20, perdeu as competições do ano em que tinha para disputar, caiu na semifinal, inclusive. E aí agora, então, para não ficar sem treinar, o Roger chamou aqueles que ele acredita que vai ter, ou que vão ter, melhor dizendo, né, boa performance junto aos profissionais. São eles o Henrique Menck, né, o goleiro, o Pedro Cauã, zagueiro, que inclusive foi para a seleção brasileira, esse é 2006, o Cauã Barbosa, que é um lateral esquerdo, 3 meias, o Bernardo Jacob,
o Iago Noal, e esse aí a gente tem que ficar de olho, e o meia Gustavo. O Gustavo e o Bernardo são 2006, o Iago já é 2007. Por que eu digo que a gente tem que ficar de olho? Porque o Iago, ele faz parte daquele quinteto que eu já conversei com vocês, né? Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Luiz Otávio e o Iago Noal. Essa galera, esse quinteto aqui, ele é muito valorizado pelo técnico Roger Machado. O Iago Noal só não está treinando e relacionando com o grupo principal porque ele preferiu ficar com a base, para ter ritmo de competição e jogar lá. Diferente, por exemplo, do Luiz Otávio, que está treinando com o profissional e entra com alguns minutos. Tá? Como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Grêmio. Tá? A grande questão é a seguinte, para o ano que vem, o Inter quer, no mínimo, a pedido do técnico Roger Machado, 2 treinamentos da base e de preferência do time sub-20 no CT Parque Gigante. No mesmo horário ou no interturno, aí isso ainda não está bem definido, que o time principal. Para mais ou menos fazer como era antigamente, no suplementar do Beira-Rio, quando treinava num campo o profissional e no outro campo as diversas categorias de base que o Inter tinha. E aí o treinador olhava para o lado, por exemplo, precisava compor chamava, olhava lá, vamos supor, era o Lisca, o antigo treinador da base, né? Ô, Lisca, dá um lateral direito aí. Daí o Lisca lá, tu vem, sabe? E assim vai, sem contar a conversa, né? Que os treinadores têm também para levar, né, guris para o time profissional ou para dar minutos para os guris no time profissional. Então, no mínimo 2 treinos por semana. A julgar que às vezes, porque assim, quase sempre o Inter joga na quarta e na quinta-feira uns 10 do grupo sub-20 ou do grupo sub-17, mescla e tal, vão para o CT para compor uma atividade para os reservas e para quem não jogou todo o período do jogo anterior, porque os titulares ficam na academia, fazem trabalho de recuperação e tudo mais. Agora não, eles estariam mais próximos dos seus, querendo ou não, até ídolos, né? Tu acha que o Gabriel Carvalho, por exemplo, que chegou no clube com 9 anos, mora na Bom Jesus aqui em Porto Alegre e é colorado desde pequeno, não tinha o D'Alessandro como ídolo, ou até o Alan Patrick, ou outros profissionais aí que ele olhava assim, um dia eu vou treinar com esse cara. Legal, né? Então é uma verdadeira, olha, e muitas pessoas que eu conversei sobre isso disseram, isso é uma verdadeira revolução, porque a gente vai estreitar a relação com a Alvorada, e certamente daí a gente vai ter mais jogadores, né? Ontem eu fiz o exercício, por exemplo, no Vozes do Gigante, se a gente pudesse pegar e usar os guris no gauchão, tá? Só quem já está no profissional. Olha só, Antony no gol, Vitor Gabriel na zaga, e ele pode até ser lateral esquerdo se quiser. Tá? Da linha de 4 tu tem um guri. No meio campo tu tem o Luiz Otávio abrindo. Aí tu precisa de um volante companheiro dele. Na linha de 3 lá na frente, tu tem o Gabriel pelo meio, o Gustavo Prado e o Iago Noal. E lá na frente ainda o Ricardo Matias. Ou seja, tu tem 4, mais o volante 5, mais o zagueiro lateral esquerdo 6 e o goleiro 7. Esses todos oriundos da categoria de base do Internacional. Quem diria, né? Não é fácil, gurizada. E aí o seguinte, ó, tem também algumas questões envolvendo falas do presidente Alessandro Barcelos. Ele concedeu uma entrevista para o Nando Gross, jornalista, né? Já trabalhou na RBS, na Record, em diversos grupos de comunicação aí, ele é respeitadíssimo e, além disso, claro, colorado, tá? E ele falou sobre debêntures, falou sobre gauchão, falou inclusive, né, que o Inter sabe internamente que não pode ficar 7 anos sem vencer um Campeonato Gaúcho, que não pode ficar sem ir a uma final de Campeonato Gaúcho e que ano que vem, sim, né, vai tentar mudar isso a todo custo. Falou também sobre o Eduardo Cudê, a saída, inclusive, do argentino. Falou sobre os investimentos agora para 2025. Deixou muito claro que ele conversa com o Elusmar Mag, que era o investidor, né, basicamente, que apoiava ele na campanha. Fala que o Elusmar, inclusive, é parceiro no projeto de debêntures, que tem sido aí tema de polêmica na última semana. Fala que
conversa, inclusive, com o Elusmar diariamente. O Elusmar não coloca dinheiro, mas estreita relações, que faz também, né, obviamente, investimentos, e ele, em cima de investimentos ou como investidor, quer retorno, assim como o Sonda queria retorno, assim como outros colorados que de repente têm um dinheiro querem retorno, e obviamente, né, o Elusmar é um parceiro do Internacional. Tá aqui em cima, dá uma olhada depois, tá? O link, se tu tá vendo no teu celular, provavelmente tu vai ter depois da descrição os links que são ali recomendados, tá? Aqui desse conteúdo aqui. E o Cruzeiro e o Bernabéu, gurizada, porque é o seguinte, tá? Eu quero só, eu não tô duvidando da informação de nenhum dos colegas, tá? A única questão é que o Inter me garantiu, as pessoas do Inter me garantiram que hoje, juridicamente, o Inter está seguro sobre o Bernabéu. Por quê? O Inter tem um contrato de empréstimo com ele até 31 de dezembro. O Inter tem a prioridade da negociação, da compra do jogador, ou da continuidade por empréstimo, ou de uma negociação com o Celtic da Escócia. É claro que o Cruzeiro ligar para o Celtic e dizer assim, não negocia com eles, porque no dia 1º de janeiro eu te coloco um Pix de 10 milhões de euros, claro que tem relevância, evidente, tá? Mas nesta questão de relevância, eu fiz também a pergunta para algumas pessoas do vestiário do Internacional e eles me disseram o seguinte, perfeito, eles podem ter dinheiro, mas nós temos, além da prioridade de compra, a vontade do jogador, a parceria do empresário e a questão de o negócio ser bom para o Celtic e também para o Inter. Não tem porquê eles não quererem negociar com o Internacional, uma vez que é a vontade do jogador. O jogador pode chegar, voltar para lá e dizer assim, eu não quero ir para o Cruzeiro. O Inter mesmo já teve isso várias vezes. Jogadores que queriam, por exemplo, os clubes queriam que eles fossem emprestados, os jogadores disseram assim, não quero ir. E não foram. Avaí, Cuiabá, diversos clubes do Nordeste já procuraram jogadores que estavam escanteados aqui e não saíram. Então, assim, eu vou voltar a dizer, eu não estou dizendo que não existe um interesse do Cruzeiro no Bernabéu, ou qualquer clube do Brasil ou do mundo. Mas o Inter hoje garante que está seguro juridicamente na questão de possibilidade de permanência do Bernabéu. E claro, vai compor aí agora cada vez mais os negócios, né? Ou a possibilidade sim de ter o argentino em 2025. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Tá precisando de roupa, tá precisando do melhor da moda masculina, então tu tem que ir lá em Gravataí na Arcadame, porque a Arcadame é a loja do homem moderno. Calvin Klein, Hangar 33, Lecoq, Espírito Santo, velho, é um absurdo o que tem lá na Arcadame num precinho muito bom e certamente, né, se tu disser que tu veio aqui pelo Ernest, tu vai ganhar um descontinho e um café na minha conta lá por Vini e pro Carlos, beleza? A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.